eu tive muitos amigos que tiveram infarto, derrame, problemas sérios de saúde. E eu virei CEO de empresa, diretor administrativo financeiro com uma multinacional nas costas, com um monte de problemas. E eu não caí os cabelos, não tive infarto, não tive derrame, não tenho mais problemas estomacal, não tenho nada disso. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MKP Entrevista. Aqui é a Elaine Costa, CEO e fundadora da Marketing para Especialistas. E hoje aqui no MKP Entrevista, a gente vai ter um bate-papo falando sobre vários assuntos, né? Mas principalmente focado muito em como o marketing digital pode ajudar terapeutas a terem mais resultados aí no seu trabalho, na sua divulgação. E para conversar um pouco sobre isso, hoje eu estou recebendo a Fátima Palácio, do Instituto Pérola, que é nossa cliente já há bastante tempo. Alguns aninhos. Né? A gente começou a trabalhar com a Fátima, assim, não tinha presença online, né? Assim, era bem desconhecida, né? Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha coisa nenhuma. Se falasse mídia social, eu falava, hã? E assim, foi um processo, né? Então, assim, seja muito bem-vinda, Fátima. Gratidão. Estou me sentindo bem-vinda, obrigada. Que bom. Então, obrigada por ter aceito o convite, conversar aqui com a gente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para o pessoal entender quem é a Fátima, né? Quem é a Fátima, a sua história, né? E como você decidiu estudar a PNL, se tornar terapeuta, se tornou uma das únicas 6 aí do mundo, né? Que é extremamente qualificada para resolver vários tipos de problema, com terapia rápida. Enfim, conta pra gente um pouquinho. A primeira coisa que eu dizer assim, eu vou falar um pouco o que eu sei sobre mim. Porque eu não sei quase nada sobre mim. Né? Isso é uma das coisas que eu aprendi no meu processo de aprendizado. Bom, a minha formação é de contabilidade. Eu sou formada em ciências contábeis e aposentei há alguns anos, já tem quase 5 anos que eu aposentei dessa área de finanças, né? Mas em 97, eu tive um problema muito sério de saúde, uma dor de estômago que procura médico, aquela história, e era uma úlcera. E não era uma úlcerazinha daquela que você toma omeprazol, um negocinho, e ela vai embora, não. Era uma úlcera que tinha um risco muito grande de perfuração e eu estava marcada para cirurgia, inclusive. E eu trabalhava numa grande empresa, né, uma multinacional, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. E uma das meninas que trabalhava comigo falou, mas você é tão natureba, né? Eu sempre fui meio natureba, sabe? Eu tomava chazinho, as coisinhas, eu nunca gostei muito de remédio. Eu trabalhava numa farmacêutica e não gostava de remédio, né? Era um probleminha ali de conceito, né? De crenças. E eu falei, tá, não gosto de remédio, mas eu vou ter que fazer, não tenho o que fazer, né? Vou ter que ir atrás, ter que fazer cirurgia, porque não dá para ficar desse jeito. Fora que doía muito, eu tinha muito enjoo, muito mal-estar. Mas você já pensou fazer alguma coisa alternativa? Tem uma pessoa que eu conheço, que atende lá em Campinas, que faz um troço que chama PNL. Falei, PNL, o que é isso? Programação Neurolinguística. Mas como eu não gosto de remédio, não gosto ainda, eu tentei, né? Falei, eu vou experimentar. Mal não vai fazer, né? Eu fui lá para Campinas, marquei uma consulta, né? Na verdade, um atendimento, porque não é médico, não é nada disso, é um atendimento. Fui lá para Campinas e passei com ele. E ele parecia que estava conversando comigo. Mas ele falou, olha, mas ainda não vai resolver, a gente precisa de mais uma sessão. Eu falei, mas eu sou de São Paulo. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Aí ele olhou na agenda. Hoje ele é Big Bam Bam Bam, tá? Naquela época ele não era. Então, aí ele olhou na agenda e falou, olha, tem um horário daqui 3 horas. Então, dá uma voltinha, tem um shopping ali, vai passear, come uma coisinha, não sei o quê, e volta para cá daqui 3 horas. Aí, dali 3 horas eu voltei. E a gente fez uma dinâmica de programação neurolinguística. Eu fiquei, assim, sem entender por que meu estômago não doía mais. Só que eu fui no médico, né? Falei, olha, eu não estou sentindo desconforto. Ele falou, mas tem aí, a gente operando. Falei, não, vamos fazer de novo mais uma endoscopia? Naquela época, eles não sedavam a gente para endoscopia, viu? Era horrível. Era assim, mas hoje é outra coisa. E aí fez endoscopia de novo e falou assim, não tem mais nada. Mas não tem nem cicatriz. Nem uma cicatriz de uma úlcera cicatrizada.
E aí, em 98, eu comecei o meu processo, né? Alguns meses depois, eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu fui fazer treinamentos de alto impacto e comecei todo o processo de formação de PNL, lá em 98 mesmo. Horas e horas de treinamento, né? Olha, outro dia eu brinquei que eu fiz uma conta, eu não fiz em horas, mas eu fiz em dinheiro, comprava 3 apartamentos e vivia de aluguel. Mas talvez eu não fosse tão feliz quanto eu sou hoje. Então, eu não faria diferente, tá? Mas provavelmente eu não teria úlcera novamente. Porque eu aprendi que eu sou responsável pelos meus próprios sentimentos e minhas emoções. Eu não consigo deixar de sentir, mas eu posso escolher que comportamentos eu vou ter com base nesses sentimentos. E aí eu comecei a minha formação. Me formei aqui no Brasil, Master Practitioner, fiz hipnose, fiz terapia da linha do tempo, terapia de vidas passadas, fiz ressignificação emocional, inteligência emocional, me formei renascedora agora, algum tempo atrás. Fiz renascimento, bioflow, renascimento com as técnicas mais ortodoxas, não a bioflow, que a bioflow é mais, digamos assim, mais futuristas, né? Mas tem aquelas mais ortodoxas. E fui me formando. Até que eu tive a oportunidade de ir para Santa Cruz, na Califórnia, e estudar e beber da fonte, porque isso era um sonho. E se eu não estou enganada, foi 2015. Foi 2015, acho que. Se não foi 2015, foi 2014, 2016, alguma coisa assim. E eu fui lá para Santa Cruz para conversar e aprender, né, com o mestre, Robert Dilts. E eu acabei de me apaixonar de vez, tá? Me formei trainer em PNL, depois fiz uma equipe, um grupo de brasileiros, fomos fazer o Master Trainer, depois fui para fazer a Success Factor Modeling, fui para trabalhar como pessoa de recurso, e em 2019 eu fui para um curso que chama Multicultural International Trainer, que é esse que você fala que eu sou uma das 6 pessoas com essa especialização, não teve mais. Foi o curso mais, diria assim, transformador que eu participei, porque a gente ficou convivendo com os cofundadores da PNL, com os pesquisadores da PNL, mais de 20 dias. Então, foi com Robert Dilts, Judith Lozé, Suzy Smith, Chris Hobble, Robert Steinhaus e outros tantos, a própria Deborah Bacon. A gente ficava com eles o dia inteiro e a gente dava aula no Master Trainer e no Master Practitioner e aprendíamos e criamos uma técnica de mudança para mudança de carreira. Nós desenvolvemos essa técnica, esses 6 pessoas que estavam lá. Então, é daí que vem a minha formação. E eu sou apaixonada por PNL. Eu acredito que se eu não tivesse começado esse processo de autoconhecimento através da PNL, e assim, fazendo terapia, não é porque eu sou terapeuta que eu não faço terapia. Eu faço terapia também. Porque eu preciso me entender para atender o outro com qualidade. Porque se eu tiver desafios que eu não estou conseguindo lidar, como é que eu vou lidar com o desafio do outro? Então, eu também faço terapia. E eu digo, eu tive muitos amigos que tiveram infarto, derrame, problemas sérios de saúde. E eu virei CEO de empresa, diretor administrativo financeiro, com uma multinacional nas costas, com um monte de problemas. E eu não caí os cabelos, não tive infarto, não tive derrame, não tenho mais problemas estomacal, não tenho nada disso. Eu sou 100% saudável? Sempre tem uma coisinha ou outra que eu preciso ir atrás, e eu sempre vou atrás para ver. Mas eu sempre descubro que os problemas são emocionais. Eles nascem nas nossas emoções e de como a gente lida com elas. Então, quando você fala de marketing pessoal, de marketing para terapeutas, o terapeuta tem que entender que aquilo que ele trabalha tem que fazer sentido para ele. Se ele mesmo não acredita firmemente naquilo que ele trabalha, não é nem que ele não passa a credibilidade, ele não acredita. Mas é que a coisa meio que da energia ali, né? Energia vai onde está a atenção. Mas se você não acredita naquilo, né? Como é que você vai até falar, vou vender terapia, mas assim, você não está vendo, você está ajudando pessoas, né? Você não está vendendo nada, você está ajudando aquela pessoa. Mas e aí, pior ainda, se você não acredita que aquilo pode ajudar, como é que você vai conseguir ter sucesso como terapeuta? Então, eu conheço terapeutas que, assim, trabalham com programação neurolinguística, terapia da linha do tempo. Eu já vi situações resolver gente, eu não estou dizendo que a cura de todos, pelo amor de Deus, nem usem o termo cura, porque o termo cura nem médico usa mais. Mas a transformação das pessoas, ela passa pelo nosso processo emocional.
O nosso corpo, ele foi construído para ser perfeito. Então, todos os processos de doença são comportamentos do corpo. E se eu posso mudar um comportamento, só que é um comportamento. E eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Eu posso mudar o meu comportamento. Então, se eu posso escolher como é que eu vou pegar essa água, como é que eu vou pegar esse copo, onde eu vou pôr ele, eu posso escolher como o meu corpo vai se comportar. Mas, para isso, eu tenho que conhecer. Eu tenho que me conhecer. Eu conheço terapeutas que, assim, são terapeutas maravilhosos, mas a cada dor na pontinha da unha já está correndo lá no médico se empanturrando de remédio. Não olha para dentro 5 minutos para entender o que está acontecendo. Se as mãos estão doendo, o que será que está acontecendo comigo que as minhas mãos estão doendo? Essa semana mesmo atendi uma cliente que ela veio me procurar por muitas dores nos braços. Muitas dores nos braços. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, porque PNL é conversa, ela é conversacional. E ela soltou que o trabalho dela, ela valoriza muito o trabalho dela, só que ela não sente essa valorização pela empresa. E outra coisa, a empresa pede para que ela tenha comportamentos que não são éticos e não estão alinhados com os valores dela. Então, o corpo está dizendo, ó, o que ela usa para trabalhar? Os braços, as mãos, é uma financeira, tá? Então, ela usa os braços e as mãos para trabalhar, ela assina documentos e tal. Então, onde o corpo está doendo e dizendo, isso está certo para você? Os seus valores estão sendo respeitados? Quando isso começou a cair, a gente conversando a Caia, ela falou assim, nossa, parou de doer. Na hora da sessão mesmo, parou de doer. Só está meio adormecido a ponta dos dedos, mas parou de doer. Ela começou a chorar e falou, é isso então? Quer dizer que eu não estou respeitando os meus valores? Eu falei, sim. Você está desrespeitando os seus valores e o seu corpo está te avisando que isso que você está fazendo está desalinhado com quem você é. Ah, mas eu não posso perder esse emprego. Eu falei, então, o que a gente vai fazer? Vai criar uma estratégia para que durante o tempo em que você esteja trabalhando ali, exista um propósito para aquilo. Aí o teu corpo vai entender que aquilo tem um propósito. E que enquanto esse propósito estiver sendo atendido, você vai poder respeitar os seus valores. Você está fazendo porque você tem um propósito. Mas a hora que você quiser parar de fazer, arrumar outro emprego onde respeitem mais os seus valores, você sai. Bom, ela voltou a procurar emprego, disse que já faz 3 semanas, ela falou que já teve 1 ou 2 entrevistas. Ela já está procurando para um lugar que respeite os valores dela, mas ela não sente mais dores nos braços, porque ela tem um propósito. Então, eu sou suspeita de falar que PNL resolve tudo. Meu marido, de vez em quando, fala, tudo para você é PNL. Tudo para mim é PNL. Ele fica bravo comigo, ele fala, como assim tudo é PNL? Eu falo, sim, tudo é PNL. Porque até hoje, eu nunca tive uma pessoa que não, pelo menos, não reduziu o desconforto. Eu tenho muitos casos que não resolveu. Eu sou honesta em dizer, os casos não resolveram. Mas por quê? Porque eu estou aqui e a pessoa está aí, certo? Onde resolve o problema? Então, se a pessoa realmente não estiver totalmente disposta, ela tiver uma crença de não merecimento, uma crença de impossibilidade ou de impotência, ela não vai conseguir resolver. Mas o desconforto vai sumir em parte. Então, do jeito que ela está, ela não vai ficar. Ela vai ficar menos do que ela estava, um pouquinho menos pior. E é isso que se propõe a PNL. Você sai de um estado atual, que é desconfortável, que é desagradável, e vai para um outro estado que pode ser não aquele desejado 100%, mas pelo menos você diminuiu o desconforto. Aquele desconforto diminuiu um pouco. E aí é como se isso se retroalimentasse, como se você fosse uma pilha recarregável, e como o desconforto diminuiu, você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, até que você realmente elimine o desconforto. Eu tive casos, no meu caso, eu tive um desconforto, né? Eu era a esperada menino, né? E eu vim menina. A primeira expectativa que eu tinha que agradar todo mundo, eu já saí desagradando todo mundo. Vim para fora e falei, vocês queriam menino? Nasci menina. E eu tenho toda essa situação de querer que as pessoas me aceitem como eu sou.
Eu tenho essa expectativa de agradar o outro, porque a primeira coisa que eu tinha que ter feito quando eu saí era ter agradado meus pais e todo mundo, porque eu era um menino, e eu saí sem uma perequinha. Não saiu uma pererequinha ali, não era bem o que eles queriam. Então, eu tenho todo um processo que eu ainda não consegui resolver. Mesmo com todo esse processo de autoconhecimento que eu tenho, eu ainda não consegui resolver isso. Eu, às vezes, me pego tentando agradar o outro, porque eu não consegui agradar meus pais e os meus familiares, vindo menina. Só que eu já tenho consciência disso. Olha, peraí. Não tem nada a ver. Eu não preciso agradá-lo para ficar feliz. E aí eu paro. Então, eu já estou naquele processo de mudança há muitos anos, nesse processo. Por muitos anos, eu agradava a pessoa e depois eu ficava triste porque eu fazia o que eu não queria. Fazia o que não queria, né? Falava sim, querendo falar não. Falava não, querendo falar sim, para agradar. Hoje não, hoje eu escolho. Tem hora que eu falo, ai, preguiça. Deu preguiça. Deixa eu concordar, porque eu estou com preguiça de discordar. Mas é consciente. Eu sei que eu estou fazendo e é uma escolha consciente minha. Ou muitas vezes eu percebo que eu estou fazendo, eu falo, peraí, eu quero fazer isso? Não, não quero fazer isso. Então, dá licença, PT saudação, quer, não quer, tem quem quer, pode pegar sua linha, roda porque você não é quadrado, fui embora. Mas há muitos anos atrás, eu não tinha essa consciência. Então, é um processo de melhoria constante. Melhoria constante. Melhoria constante. Porque autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim. E assim, não é só o autoconhecimento, acho que tudo, né? Tudo na a gente vida. começa a aprender uma coisa, você descobre, assim, você acha que eu vou aprender isso, aprendi isso. Quando você descobre, você nossa, tem um universo dentro disso aqui. Eu aprendi, que nem o Zoom, aprendi né? que isso aqui... Você vai assim, ó, vai assim nas coisas, né? E Aí vai você fala, aumentando. nossa, mas nunca tem fim a quantidade de Nunca coisas que tem a gente fim. vai descobrindo. O autoconhecimento é isso, você vai descobrindo detalhe do detalhe. E, assim, até inclusive tem um cliente nosso que eu vou depois, eu fiquei de passar o seu contato para ele que eu vou passar. Que ele até comentou assim, a gente estava numa conversa de briefing e ele falou assim, falando do trabalho dele, olha, mas não liga não que eu tenho um tom meio arrogante e tal. Aí eu falei, arrogante? Não, seu tom não é arrogante de jeito nenhum. Aí perguntei para Paloma, que trabalha com a gente, Paloma, o tom dele é não, imagina, pessoa incisiva, assertiva. Aí eu voltei para ele e falei assim, então, isso que você tem... E aí ele falou que está estudando PNL, eu falei assim, então isso que você tem alguma coisa na sua infância que gerou esse incômodo, e aí você tem a impressão que quando você fala, você está sendo arrogante, mas assim, para quem está ouvindo, você não está. E isso você consegue resolver. E vou indicar a Fátima para você. E tem um detalhe, muitas vezes é o significado atribuído. Você não viu arrogância nele, a Paloma não viu. É Paloma? Paloma. Paloma não viu arrogância nele, porque para vocês o comportamento dele não é arrogante. Mas para uma pessoa que aquele comportamento é arrogante, sim, é arrogância, entendeu? Então, nós não vemos, eu sei que é uma frase que você já deve ter visto 500 vezes em 500 lugares, mas ela explica muito. Nós vemos, ouvimos, sentimos e percebemos o mundo com base no nosso mundo interno. Então, eu estou o tempo todo julgando as pessoas com base nos meus próprios julgamentos, nos meus próprios aprendizados e comparando. Então, é arrogância quando aquilo para mim é arrogante, mas para o outro não é. Aí as pessoas falam assim, eu escuto muito isso, nossa, você é grossa. Eu falo assim, o que no meu comportamento para você é grosseria? Aí a pessoa fala, porque você fala alto. Então todas as pessoas que falam alto são grosseiras? É grosseria falar alto? Então existe uma nação no mundo que inteira é grossa. Os italianos. Porque eles falam alto e falam com as mãos. Eles são todos grosseiros? Não, falei. Então, não necessariamente uma pessoa que fala alto é grosseira e não necessariamente uma pessoa que fala baixa é educada. Então, aí você começa a quebrar esses padrões e esses julgamentos que nada mais é do que significado atribuído. Porque lá, em algum momento, alguém falou alto com ela e foi grosso. Então, toda vez que alguém fala alto, ela linka, o cérebro vem lá e faz aquele linkzinho, tá falando alto é grosso. Pronto, todo mundo que fala alto é grosso. A PNL trabalha dessa forma, sempre com o significado atribuído que a própria pessoa está dando. Por isso que vemos a frase que a gente olha no
na internet, vemos o mundo como ele, não como ele é, mas como somos. Não, eu dou uma aumentadinha. Nós vemos, ouvimos, sentimos e percebemos o mundo não como ele é, mas como somos dentro de nós mesmos. Então, eu só julgo errado aquilo que para mim é errado. Eu só falo que é certo aquilo que para mim é certo. Certo e errado é a coisa mais subjetiva que existe na face da Terra. Só que para a gente fala assim, não, isso é certo, isso é errado. Mas baseado em quê, filhote de cruz credo? Baseado em você. O que é certo para mim não é certo para o outro. Você vai para uma cultura que come com as mãos. Lá é certo comer com as mãos. Agora vai aqui no Brasil comer com as mãos. Pegar os bonzinhos de arroz e feijão, fazer os bolinhos e colocar na boca. Nossa, que porco. Tá comendo com a mão. Só que lá naquele outro país, se você não comer com a mão, é desvalorizar a comida. Então, o que é certo, o que é errado? Filhote de cruz credo, desculpa a experiência. Eu brinco. Ser de luz. Faltante, né? De luz apagada. O certo ou errado depende de todo um processo interno seu. De tudo que você viveu, tudo que você observou, tudo que você ouviu, tudo que você percebeu. E desde sua concepção. Desde o dia que o óvulozinho, né? Papai e mamãe estavam lá no gostosinho, aí nasceu um óvulozinho, multiplicou. Desde aquele instante, nós temos consciência e estamos aprendendo. Mas não sabemos o que estamos aprendendo. Não bastasse aquele óvulo, aquele espermatozoide não vieram de lugar nenhum, certo? Vieram de um pai e de uma mãe. Uhum. E esse pai e mãe vieram de onde? De um papai e de uma mamãe. E de um papai e de uma mamãe. E esse papai e mamãe vieram de onde? De papai e mamãe. Tudo isso, toda essa carga de informação, além da genética, está nesse óvulo e nesse espermatozoide. Quantos comportamentos eu não sei que tenho porque tenho? Eu tenho comportamentos e não sei porque eu tenho. Então, só tem um caminho para a gente viver mais feliz, como só tem um caminho para um bom terapeuta ser realmente um terapeuta. É no momento em que ele tira esse mapa de mundo dele e presta atenção no mapa de mundo do cliente. Porque ali o foco é o cliente. Por isso que a terapia, ela é sob medida. O que funciona para um, não vai funcionar para o outro. Mas tem que ter recurso, né? Ah, tem que ter recurso. E você falou assim, horas e horas de treinamento, horas e horas de estudo. Ah, eu nunca calculei as horas. Mas eu acho que eu vou fazer isso um dia. Passa de ano, porque assim, a gente está falando de aprendizado efetivo ali, aprendizado na prática, né? Internalização, a sua auto, né? O seu autoconhecimento, a sua prática com você. Isso é uma das coisas que eu acho interessante. Todos os cursos que eu fiz, eu acho que eu não fiz nenhum que não foi assim. Todos eles têm como base eu mesma. Então, todos os cursos de PNL, todas as dinâmicas eu fiz como terapeuta e como sujeito. E como observador. Para entender o que o terapeuta faz e o que o sujeito faz também. Então, a gente tem as 3 posições. Então, tudo que eu estudei, tudo, terapia da linha do tempo, terapia de vidas passadas, renascimento, tudo eu passei pelas técnicas. Porque eu não sei como é passar por uma técnica se eu não passei por ela. Você passou, você aplicou, ainda você observou a aplicação. Sim. O aprendizado de PNL, ele tem esses 3 fatores. São 3 pessoas dentro de cada um de nós. Como é que eu mesma me aplico uma técnica se eu não sei fazer isso? Então, eu preciso instalar em mim um observador, um guia e um sujeito. O sujeito é o cara que passa pela técnica. Ah, quer ver? Medo de barata. Eu atendi uma pessoa que perdeu emprego por causa de medo de barata. Emprego bom. Ela chegou num hotel, ela ia fazer uma apresentação de um sistema há muito tempo atrás, né? Um aplicativo que ela tinha feito lá, de TI, e ela ia ensinar todo o pessoal de venda a usar esse aplicativo de lá. E aí, ela chega no hotel, é uma convenção de vendas, ela ia ensinar como usar o aplicativo. Quando ela chega no hotel, na recepção do hotel, ela fala assim, eu não vou ficar aqui. Ela já saiu da caixinha, ela começou a entrar em pânico. Cheiro de barata.
O hotel tinha cheiro de barata. Meu Deus. Aí ela foi embora, eu não entro. E aí, quando ela veio procurar conversar com a gente, ela falou, olha, não, isso foi uma situação. E uma situação que uma vez eu entrei, fui estacionar o carro e eu escutei a barata andando. Eu larguei o carro lá, aberto, fui embora e fiquei na rua, sentada, até que alguém fosse me acudir. Porque eu não ia entrar lá na minha garagem, não tinha uma barata. Ela escutava a barata. Ela sabia o cheiro da barata. O medo dela era tanto de barata que aquilo para ela era uma situação de fobia mesmo, tá? O cuidar de uma fobia em PNL é uma coisa muito simples, tá? É uma técnica que antigamente era conhecida como cura rápida de fobia. Só que o Dilthey diz o seguinte, você tem o nome do problema na técnica. Então, quando você fala cura rápida de fobia, a pessoa que tem fobia já entra no estado fóbico. Ela já acha que você vai colocar a barata no colo dela. Eu estou falando de barata, mas pode ser aranha, pode ser qualquer bicho. Pode ser qualquer coisa. Então, aí que ele falou, olha, primeiro essa técnica não é legal desse jeito, vamos desenvolver ela de outra forma. Ele desenvolveu uma mudança para ficar mais sistêmica e chama agora dissociação visual sinestésica. Então, não tem mais o objeto fóbico em questão. Essa moça, essa dissociação, ela teve que ir para Saturno, na época que ainda era um planeta. Porque nem indo para a Lua ela conseguia olhar para a barata. Ela continuava fóbica. Aí ela foi dissociando, até chegar, ela estava em Saturno vendo a barata aqui na Terra. Aí ela conseguia olhar para a barata sem estar no estado fóbico. Aí a gente fez todo o trabalho, que aí é claro que eu não vou ensinar aqui, que se você quiser aprender bem, fazer o practitioner que eu ensino, tá? Isso é no practitioner em PNL sistêmica, tá? Depois disso, a gente fez todo o processo, fez toda a técnica, não sei o quê, ela me mandou uma foto de uma selfie com uma barata. A barata estava assim na cortina e ela falou, tirou uma foto e aí ela fez um desenho, uma bolinha aqui. Olha, a minha amiguinha que eu encontrei aqui. Ela falou, você não tem ideia como eu tô feliz. Porque eu dei uma chinelada nela, joguei o bicicleta dela, morreu. Ela não conseguia chegar num lugar onde tivesse cheiro ou barulho. Então, você imagina uma pessoa que viveu a vida inteira com uma fobia dessa, resolver numa sessão. Isso não tem nada que pague isso. Não tem. Realmente um sofrimento, porque assim, não é simplesmente uma fobia, é um limitador absurdo, né? A fobia é um limitador, é um processo limitador, só que tem que saber fazer, tem que ter recurso. E aí você falou assim, isso é uma técnica que você ensina no Practitioner, né? Que é o primeiro curso da formação. O primeiro curso da formação tem mais ou menos umas 100 horas, 100 e poucas horas. Ah, importante, 100 horas. Né? Não é que nem esses cursos que a gente vê aí da internet, que o pessoal faz em 12 vezes de R$29,90 e você faz... Totalmente gravado. Totalmente gravado. Porque tem um detalhe que você sempre fala, né? Que practitioner significa praticante, né? Praticante. Ou tem seja, praticar. Por isso, e aí vem aquele tripé. Então, eu pratico com alguém pratica comigo e eu observo alguém praticando Ou em seja, alguém. eu tenho 3 experiências... De todas as técnicas. De todas as técnicas. De todas as técnicas. E ainda tem o timing de você, entre uma aula e outra, você... Praticar com pessoas que você não estão fazendo PNL. Quer dizer, por isso que você tem tanto depoimento positivo, né? As pessoas que fazem... Tem transformações. Elas realmente aprendem, elas têm transformação, aprendem para elas, aprendem... E quer dizer, uma pessoa que quer, eu quero ser um terapeuta, ele faz o practitioner, o master... ele já consegue ter recurso para realmente impactar a vida, né? Eu falo, faz o practitioner, e aí você consegue fazer algumas pequenas mudanças, mas até o nível de capacidade, sabe? Os níveis neurológicos, eles são 6 níveis, eu brinco que, eu pus mais 2, tá? O Dilthey que não me escute, eu pus mais 2. O primeiro é ambiente, o segundo é comportamento, o terceiro é capacidade. No practitioner, a gente trabalha esses 3 níveis. Aí o 4º nível seria crenças e valores. Só que na minha forma de entender, depois de tanta coisa que eu já venho estudando, eu separei crenças e pus valores em cima. Porque os valores, as crenças suportam os valores. Se eu tenho um valor de honestidade, eu acredito em coisas e em forma de comportar-me
que justifique eu ter esse valor de honestidade. Então, eu separei, eu coloquei, de vez de ter crenças e valores juntos, eu coloquei crenças e coloquei valores em cima. Então, eu criei um nível a mais. Depois, eu venho com a identidade, aí vem o espiritual. E lá em cima, a nossa alma e a nossa essência. Porque não importa você achar que você não acredita em nada, quem não acredita em nada não levanta da cama. Se você não tiver nenhum propósito, você dorme ali e fica. Eu não gosto de falar isso, mas deita e morre. Não pode falar, né? Mas é assim, você não tem propósito, deita e fica, tá? Isso é um aprendizado da cultura japonesa, né? Mas assim, é a virada de chave. Na verdade, assim, você precisa encontrar esse seu propósito. Sim, se você Então, não se encontra você hoje esse não propósito, sente, você tem que encontrar. tem que encontrar. Mas aí, Porque senão sua vida vai ficar sempre aquela coisa, né? você vai ficar na mesmice, de você levanta, vai trabalhar, vai para a escola, não sei o quê, come, faz, dorme, depois levanta de manhã, faz... O que você está trazendo para a vida? Nós não viemos para esse lugar aqui para nada. Nós tivemos um propósito. E muitas vezes o nosso propósito não é aquele propósito de uma nova Apple da vida, uma nova Microsoft da vida. Não. Às vezes o nosso propósito é salvar uma única vida. Eu tenho uma história que toda vez que eu falo eu choro, então se eu chorar, você me desculpa. Eu fui na feira com a minha mãe, né? E tinha um senhorzinho na feira, eu olhava para ele estava tão triste assim, sabe aquela pessoa que parecia, irradiava a tristeza, e eu acabo fazendo um rapport sem, eu tenho um problema, eu faço rapport, eu tenho que saber não fazer rapport, porque eu faço rapport, e aí eu acabo sentindo muito do que as pessoas estão sentindo, e era uma tristeza tão profunda que aquilo me doía, e eu olhei para ele assim, e falei assim, senhor, me desculpa, mas eu posso te dar um abraço? E ele olhando para mim, ele me deixou dar um abraço nele. Eu abracei ele assim. E quando eu abracei, ele não soltava mais. Ele grudou assim e não soltava. E a minha mãe, com os olhos arregalados. E ele me abraçando. E eu falei, tudo bem, vamos ficar aqui. E ele ficou aqui abraçado comigo. Ó, já tô... Eu não sei quanto tempo ele ficou abraçado comigo. Para mim foi uma eternidade, tá? Eu acredito que foram poucos minutos, mas foi uma eternidade. Aí ele me soltou e ele olhou para mim assim, você é um anjo. Porque eu ia sair daqui e ia me jogar na frente do primeiro caminhão. E porque você me deu este abraço, eu não vou fazer mais isso. Então, talvez o meu propósito de vida fosse esse. E eu já fiz. E talvez eu vá encontrar mais uma pessoa que um abraço vai fazer toda a diferença. Então, isso é uma coisa que me toca, porque é uma coisa que, assim, eu nunca mais vou esquecer aquele senhorzinho. Eu não sei quantos anos ele tinha, eu não perguntei nada para ele, mas eu senti que era aquela pessoa que não tinha mais razão para viver. E o meu abraço fez ele renascer essa razão para viver. Então, talvez seja isso que os terapeutas precisem entender. Talvez eu não precise ter 8 clientes por dia. Talvez eu tenha 1 ou 2. Mas que para esse 1 ou 2, eu faça a diferença. Sim. Isso é uma coisa que... Desculpa, toca, tá? Toca aqui, assim. Às vezes, são pessoas que eu nem percebo que eu toquei tanto a vida. Mas aí eu recebo um depoimento que nem esse que eu recebi daquela moça da Juliana. Que ela diz assim para mim, Fátima, eu não contei para você, mas eu nem tomava banho sozinha. E depois de passar com você, eu não só tomo banho sozinha, eu faço tudo sozinha. Eu não comia arroz, porque os grãos do arroz, né, ela tinha pânico. O arroz ela não conseguia comer. E hoje ela faz a própria comida, ela come. Ela fala, olha, eu continuo gostando de ficar em casa. Eu falei, tá tudo bem. Ela estava num processo de depressão muito... Ansiedade, né? Ansiedade, pânico. E já estava com síndrome do pânico. Ela já não saía mais de casa, só acompanhada, não dirigia, não pegava elevador, não atendia a porta. Ela não dormia mais no quarto dela, porque o quarto dela, a parede era a parede de fora do prédio. Então, o medo que ela tinha era tão grande que ela não conseguia dormir no próprio quarto. Ela tinha que dormir na sala, no meio da sala, porque os cômodos em volta. Então, era uma situação muito assim. Então, quando ela falou assim, olha, você não tem ideia quanto você mudou a minha vida com isso. E é uma coisa que a gente não percebe. Porque, para mim, não faz sentido isso.
Imagine, eu durmo encostada na parede, não tem problema, eu tomo banho em qualquer lugar, né, nos cursos que a gente faz como terapeuta, a gente vai para o hotel, fica lá o fim de semana no hotel, não tenho problema, não tenho nada disso, mas quando a pessoa tem, o desafio dela é tão pessoal que se o terapeuta não tiver esse link do pessoal, aquilo para ela, para mim, no meu mapa de mundo, pode ser ridículo. Imagine não comer arroz. Nossa, falar uma coisa desse meu pai fala assim, tá bebendo? O que você bebeu que eu não estou bebendo? Essa água eu não bebo. Não, mas para ela aquilo era um desafio muito grande. Então, qual é o segredo de ser um bom terapeuta? É você realmente olhar para a pessoa e entender que aquilo é um desafio para ela. E ajudá-la da sua maneira, com as suas ferramentas. E aí, quando você abre a caixa de ferramenta, se tiver uma ferramenta só, não tem graça, tá? Porque vai que o parafuso não é aquele. Sim. Se você só tem uma chave, e eu nunca sei o nome, tá? Mas tem a chave de fenda, a chave Phillips, chave não sei o quê. Mas tem aquela que é uma estrelinha e tem aquela que é um risquinho. Vai tentar parafusar uma de estrelinha com aquela de risquinho, para ver se você parafusa. Não vai. Então, busque ferramentas. E de verdade, né? Assim, você quer ajudar as pessoas, você precisa ter recurso. Tem que ter recurso. Né? E precisa investir e assim, numa boa formação. Sim. Né? Não é simplesmente... Eu fico muito horrorizada. Eu não quero ser contra, não quero ser a favor, não acho que cada um tem o seu mapa de mundo, cada um tem a sua forma de ver. Mas eu vejo cursos assim na fraternidade. 10 de 19. Gente, eu acho que a própria pessoa que está dando o curso não se valoriza. Assim, porque nós, a não ser que tenha feito um curso de 10 de 19 também, aí é pior, né? Porque está ensinando sem saber. Isso, assim, aí a gente já entra meio que nesse momento do digital que a gente vive, do curso que ensina a fazer curso para vender curso, né? Nossa. Tem que se tomar muito esse cuidado, porque você tem muitas pessoas boas, mas você tem muitas pessoas que entendem que aquilo é uma oportunidade para ganhar dinheiro. E aí... Ganhar dinheiro é necessário, não é, Elaine? Eu acho que não, assim, ganhar dinheiro mas ganhar dinheiro com algo que realmente vai Que ajudar. que dê valor ao outro, valorar, entendeu? Eu faço muito atendimento pro bono, você sabe disso. Muito atendimento eu faço pro bono. Mas eu sempre chego para a pessoa e falo assim, olha, estou fazendo esse pro bono para você, o que você vai fazer? Você vai passar para frente. Então, tem aluno, por exemplo, que é bolsista. E eu falo, como é que você vai fazer? Você vai passar para frente esse conhecimento. Você vai ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Porque senão, o sistema não compensa. Eu esqueci de falar que eu fiz. Também sou consteladora. Sim, faz todo sentido, né? É uma das leis, né? É o uma equilíbrio. das leis do equilíbrio, de você de dar e receber. Então, se você recebe muito e dá pouco, isso não valora, não tem valor. O teu sistema não valoriza. Então, até mesmo essas pessoas, tem gente que chega, quando eu falo o valor de um atendimento, ai, mas está muito caro. Então, continua. Eu faço terapia há 5 anos. Quanto já gastou em terapia, né? Aí eu falo, faz a conta de quanto você gastou aí. Quanto você investiu aí. E em média você atende 10 sessões, né? 10 sessões. Eu falo que de 5 a 10 sessões. Raramente algo não se resolve em 10 sessões. Eu tenho clientes que estão com mais de 10 sessões, mas porque tem desafios muito, digamos assim, pesados. Mas eles... Só que assim, eles já superaram algumas coisas durante as sessões, né? Sim. Eu tenho um cliente, por exemplo, que estava completamente dissociado. Ele não sentia nada. Não sentia emoções. E ele tomava medicamentos muito pesados, tá? Medicamentos de dopar mesmo, tá? De dopar. Inclusive, ele disse que vai fazer um depoimento, depois eu te passo. E hoje, ele fala que ele sente. Ele sente raiva, medo, tristeza, alegria. Que há anos era como se ele estivesse morto. Anestesiado. Anestesiado. Ele não sentia nada. E ele já não está mais tomando os remédios de dopar. E, gente, nós estamos falando de 2 meses e meio de tratamento. 2 meses e meio que ele vem toda semana. A gente está falando de resolver, né? É aquilo, não é que vai resolver todos os problemas, mas é a coisa que a gente fala do Zoom, né? Você vem com um objetivo, você resolve aquilo, mas aí você descobre que você tem outras questões que você também quer trabalhar. E aí você continua, é um processo né? de transformação.
Eu tenho alguns clientes que falam que é manutenção. Não é manutenção, não é assim, esse é uma peça de, sei lá, uma câmera, que você tem que fazer a manutenção, ficar lá limpando. Não, não é isso. Mas para nós, para o nosso corpo, é uma manutenção, porque não tem peça de reposição. Se você não cuidar de você, não dá, esse coração não funciona mais. Tira, põe outro aqui. Até dá para fazer um transplante, mas alguém vai ter que ficar sem coração para você. E você não sabe se vai resolver. Então, nós não temos peça de reposição. Então, esta manutenção que a gente brinca, na verdade, é você cuidar de você. Que nem esse senhor, é um senhor, já tem 65 anos, ele passou anos na vida dele sem sentir. Totalmente dopado, né, com medicamentos muito fortes, psiquiátricos, e quando acabava, ele tomava injeções para dopar realmente. Quando ele estava no fim do processo, que já estava perto do dia de tomar a injeção, ele já estava subindo pelas paredes. E ele percebeu que nas últimas injeções que ele tomou, que não estava mais. Aí o médico tirou e ele já está sem injeções há 2 meses. E ele não tem mais esse processo de ansiedade. Mas é um processo. É um processo. Porque por muitos anos ele foi dependente químico. Ele tinha dependência química. Então, qual é o maior medo dele? Voltar a ser dependente químico. Então, o médico dopava ele para que ele não tivesse sentimentos, porque se ele tivesse emoções, ele ia procurar droga. A dependência novamente. Então, hoje ele sente e não procura mais. Então, olha o tamanho da cura, transformação. E aí ele brinca, eu vou começar a fazer manutenção. Então, agora ele está vindo já brincando na manutenção. Ele vem para contar o que aconteceu nas últimas 2 semanas, e a gente sempre trabalha alguma coisa. Aí, às vezes, ele não quer trabalhar, faço uma barra de axis nele, que a barra de axis é uma técnica maravilhosa para dar uma, diria assim, para assentar um pouco o estresse, né? Uma barra de axis, eu falo que uma barra de axis por semana, você dorme a semana inteira bem. É muito bom. Então, a gente faz uma barra de axis, a gente conversa, tá? E as minhas consultas, os meus atendimentos, nunca são menos de 1h30. Eu fico pasma das pessoas falar 50 minutos. 50 minutos cai a ficha. Acabou. A gente volta a falar semana que vem. A pessoa tá com as coisas tudo abertas lá, as portas tudo não abertas. Tem como, não. Nossa. Os meus atendimentos é sempre assim. Eu vou dando uma organizada para que quando chegue perto do final, a pessoa já esteja, pelo menos, com aquelas portinhas que a gente abriu, ali fechadas. Olha, vamos trabalhar depois, ou isso aqui já está resolvido, isso aqui vai trabalhar depois. Então, ninguém sai desajustado. Não sai totalmente modificado, porque é um processo, mas não sai desajustado. Então, assim, eu não posso garantir 100%, porque depende do outro lado. O outro lado precisa querer, o outro lado precisa dar atenção, o outro lado precisa fazer a sua manutenção para apertar os seus parafusos, suas portas. Mas o que eu posso garantir é que eu vou dar toda a ferramenta para a pessoa. Todas as ferramentas que eu conheço, eu vou dar. Mas é como você falou, é um processo. É um processo. E aí já muda até um pouco para o seu trabalho, né, de presença online também. É um processo. Quando você começou, não tinha nada. E aí a gente começou testando, era uma outra situação, redes sociais eram de um outro jeito. E assim, a gente vê, hoje a gente vê que o seu resultado tem despontado, o seu Instagram tem engajado, tem viralizado. Mas há quanto tempo, né, que tem sido feito esse trabalho? A gente começou esse trabalho, se eu não estou enganada, foi em 2018, né, Elaine? Ou foi 2017, acho que foi 2018, não foi? Acho que foi. Ou foi final de 2017 ou começo de 2018? Acho que foi 2019, não foi? Foi não, 2019 não foi. Foi final de 2018. Então, acho que foi... Porque em 2019 eu saí da empresa. Então foi isso, foi final de 2018, Foi 2018. Você vê, para conseguir os convidados, as quantidades de seguidores que eu tenho hoje, foram anos. Só que são seguidores que realmente seguem. Aí, às vezes, eu brinco com os meus seguidores, que a maioria são conhecidos e alunos, né? Eu falo, por que vocês não comentam os meus vídeos? Ai, Fátima, mas a gente vai fazer comentário que você sabe que é óbvio, porque nós somos alunos, somos clientes. Eu falo, mas comentem, porque o outro não sabe. Entendeu? Então, esse engajamento também é do outro lado. Porque, muitas vezes, eu comento e eu curto todos os vídeos dos meus colegas, dos meus alunos, das pessoas que estudaram comigo. Eu sempre fico comentando, né? E eu faço um comentário. E as pessoas falam, nossa, você é engajada nas pessoas que você segue. Eu sou engajada em concorrentes meus.
concorrentes que eu falo, nossa, que legal que ele falou isso aqui. Eu dou o meu like lá e eu faço um comentário, eu falo lá, nossa, excelente forma de expressar, me pôs para pensar. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, porque o meu concorrente, ele me faz crescer. Benditos sejam os vencedores que me fazem perceber que vencer é possível e que se é possível para eles, é possível para mim. Então, eu vou lá e curto e engajo o meu concorrente. Verdade. Porque a PNL trabalha dessa forma. Todos estamos no mesmo Titanic. O iceberg está ali. Para virar, todo mundo tem que fazer o seu trabalho, porque senão vai bater e vai afundar. Então, a PNL diz o seguinte, todos temos que crescer juntos. Porque se ficar um lá puxando para baixo, não vai funcionar. Então, eu quero que todo mundo cresça comigo. Né? Isso faz parte da PNL sistêmica. Então, outro dia eu estava lendo um cara que fala assim, o único trainer internacional de PNL no Brasil. Eu li aquilo e fiz assim, acho que não é bem isso. E aí, no texto dele, ele fala Bendler e Grinder. Porque os fundadores da PNL, Bendler e Grinder. Eu olhei aquilo me deu um negócio. Virou aqui assim, eu falei, eu acho que eu vou ter que responder isso de uma maneira um pouco não ecológica. Respondi, falei, não está faltando o Robert Dilts e o Frank Pucilic, não? E não é fundador, é cofundador. Porque ninguém foi efetivamente o criador da PNL. A PNL sempre existiu. Ela foi desenhada, modelada, trazer para a consciência. Milton Erickson também. Milton Erickson foi um dos pesquisados e modelados. Ele não é um cofundador. Mas participou, né? Quer dizer, não tem um fundador. Tem várias pessoas que ajudaram a decodificar a PNL, né? São 4 grandes cofundadores. O Grinder, o Bendler, o Dilts e o Pucilic. Então, se a pessoa está falando que ensina PNL, que ela é um trainer internacional, e ele não conhece Dilts e Pucilic... É estranho, né? Ui! Ser de luz faltando, se você estiver me ouvindo, é para você, viu? E aí eu vou falar, queridos amigos copywriters, pesquisem antes de fazer uma copy. É muito importante vocês terem certeza do que vocês estão falando, tá? E às vezes eu também vejo umas coisinhas ali que você vai olhar e você fala assim, mas não é bem isso. Mas eu tenho que vender. Então, gente... não é assim, não. Não é assim, tá? Ética em primeiro lugar. Tem que saber o que tá falando. Quem tá aqui tem um livro que chama assim, E se Harry Potter gerenciasse a General Electric. Do Tom Morris, acho que é. Ai, gente, qualquer coisa eu passo para a Elaine, ela coloca aí para você escritar. O nome do livro é E se Harry Potter gerenciasse a General Electric, e se eu não me engano é Tom Morris, o nome do cara. Ele vai discursando sobre os personagens que a Rowling criou, tá? E cada personagem ele tem uma característica muito definida. E num dessas páginas do livro tem uma coisa que chama assim, os 6 testes do comportamento ético, né? E num desses testes é assim, você gostaria de ver publicado no jornal, na revista, hoje em dia no blog de maior circulação, o que você está pretendendo fazer? Esta pessoa que copia de forma desleal e antiética alguma coisa, ou que coloca uma verdade que não é uma verdade absoluta, o único trainer de PNL, nem trainer internacional de PNL do Brasil, não é uma verdade. Ele pode ser um trainer em PNL e internacional, mas ele não é o único. Então, não coloque isso. Agora, quando eu coloco que eu sou uma das únicas 6, é porque é verdade. É uma verdade absoluta. Nós somos 6. Multicultural International Master Trainers. Nós somos 6. E você é a única na América, né? Eu sou a única na América. Dos Estados Unidos mora na China, na China. A dos Estados Unidos mora na China. Então, eu não estou falando algo que é irreal. Mas quando você escreve... E assim, eu honro, que nem eu estou falando aqui, eu estou honrando. Dilts é sistêmico. Pucilic estava na cofundação, junto com Grinder e junto com Bendler. Copyright. Dê os direitos a quem de direito é. É que nem aquela frase, seja gentil com você,
Não existe peça de reposição. Essa frase é minha. Uhum. E eu fui a primeira a falar. E eu não admito que alguém fale ela e que não diga que aprendeu comigo. Diga, olha, tem uma pessoa que eu conheço, que eu vi, que eu não escutei, que fala assim, seja gentil com você. Não tem peça de reposição. Eu nem sei o nome dela, mas é outra pessoa que falou. Não fale como sendo sua, porque não é justo, não é ético e não é honesto. Então, vá ler esse livro lá, os 6 testes éticos, 6 testes do comportamento ético. E até mando para você, se você quiser publicar, tá? Cita lá, que é do Tom Morris, Tom Morris. E tem, a página seguinte os tipos de mentira. Ele coloca os 2, um em cada página. Você fala assim, nossa senhora, dá um podcast cada um desses. É importante isso. É processo de autoconhecimento. Seja ético, dê o de direito que é de direito. Sim. Toda vez que eu falo, Fátima, como é que você faz seus posts? Quem diz que eu faço? Quem faz é o pessoal do marketing especialista. Eu não sei fazer. Então, eu vou dar de direito. E toda vez que alguém me pergunta, eu indico para você. Sabe? É você valorar aquelas pessoas que estão te ensinando alguma coisa. Valore. Porque o universo vai cobrar de você se você não valorar. Valore. Com certeza. Basicamente é isso. Então, assim, terapeutas, se vocês querem ter engajamento, primeiro, precisa de trabalho. Ninguém não tem café da manhã de graça, almoço nem jantar. Né? Se vira, rala. E segundo, se profissionalize realmente. Se cuide. Porque senão, se você não for capaz de cuidar dos seus próprios problemas, como é que você vai ajudar as outras pessoas a cuidar dos outros problemas? E tem algumas coisas que eu leio assim na internet, alguns posts que eu falo assim, que é isso, gente? Sabe? É descer o nível. Desce o nível no mais baixo, para baixo do orifício enrugado, situado na parte posterior lombar, lá, da cobra. Não precisa descer assim. Seja ético. Entendeu? Isso é muito importante. Talvez demore um pouco mais para você viralizar, para você ter muito retorno, sim, mas é um retorno valorado. Porque tudo que vem muito fácil. Eu vejo, assim, pessoas que têm 2 milhões de seguidores. 200 curtidas. Visualização tem um monte, mas curtida tem 200. 10, 40 no máximo, de 10 a 40 comentários. E eu vejo pessoas com 4 mil, 5 mil seguidores que tem lá 300, 400 curtidas e 50 comentários. 50 comentários de 4 mil seguidores é bem diferente de 50 comentários de 2 milhões de seguidores. Sim, o engajamento, né? É por isso até que as marcas, elas têm olhado muito para os micro-influenciadores, que é a partir de 10 mil seguidores já. Justamente porque eles entendem que esses seguidores, eles não têm tanto compromisso de tentar ser uma pessoa que eles não são para manter a audiência. Então, eles podem ser autênticos. E no fato de eles serem autênticos, eles conseguem um engajamento maior. Sim, você tem que ser você. Porque não ser a gente, criar um personagem, tem muita energia despendida. É, muito trabalhoso. Porque você tem que estar sempre se cuidando. É o caso daquela pessoa que eu falei, olha, você vai poder, por um tempo, ter aí o seu propósito de ficar nessa empresa que não tem os comportamentos éticos que você quer, mas por um tempo. Porque se você ficar vivendo nisso muito tempo, o desgaste é muito grande. É muito... E aí, a pessoa até começa a se questionar também, Não, né? e começa a ficar doente, realmente, entendeu? Então, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, mas o terapeuta precisa se cuidar. E aí, como é que as pessoas te encontram? Qual é o seu site, seu Instagram? Bom, o meu site é o perloinstituto.com.br, o meu Instagram é @perloinstituto, o YouTube é Perlo Instituto também, né? Perlo Instituto. Perlo Instituto, porque eu também nunca sei, né? Perlo Instituto. Tem o TikTok Perlo Instituto, mas eu geralmente publico quase as mesmas coisas. Eu não sou muito TikTokers, mas o Instagram eu estou sempre publicando. E tem, o mais importante de tudo é entrar em contato comigo. É assim, não tente não me ligar, porque eu não vou te atender. Mas se mandar um WhatsApp? Manda um WhatsApp. Por que eu não te atendo, gente? Porque eu sou aposentada e eu recebo, 10, 20 ligações por dia de gente querendo me emprestar. Crédito, né? Só que eu falo, pode me mandar o crédito, só que você paga.
Aí ninguém de graça, quer, né? Tipo, mas ninguém você quer fazer não. isso. Então, eu não atendo mais, tá? Então, mande um WhatsApp. Lá no Instagram tem lá, fale comigo. Manda um WhatsApp. Ou pode entrar no meu WhatsApp. Manda lá meu WhatsApp. Pode. Vou anotar. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Devagarinho, porque me falaram que eu tenho que falar devagarinho. Quando eu estava na Rádio Mundial, o pessoal falou, fala mais devagar esse telefone. Porque eu falava muito rápido. Ó. 11 9 9 1 3 3 11 99 133 7948, né? Então 11 99 133 7948. Mas se entrar lá no Instagram, no @Pérola Instituto, que é fácil de guardar, ou mesmo no site, tem um lá, fale comigo. Aí vai direto pro meu WhatsApp, não espere que eu responda na hora. Eu não vou responder na hora, porque o meu cliente é mais importante, o que está na minha frente, do que está no telefone. Então, aguarde que eu vou entrar em contato com você. Se não, nos dias seguintes, eu vou acabar entrando em contato com você. A gente marca uma conversa. Eu converso por telefone primeiro. Muitas vezes eu atendo online, pessoas de fora de São Paulo, fora do Brasil. Então, não tem como fazer. É interessante que eu tenho uma pessoa que é de fora de São Paulo, que está vindo para São Paulo para ser atendida. Pessoa. Ela falou, eu vou passar uma semana e vou fazer 4 sessões com você. Eu vou para São Paulo para isso, porque eu quero atender, eu quero passar no presencial com você. Porque ela só passa no online comigo. Então, atendo de todos os jeitos. Eu vou ter uma conversa, vou entender o que eu posso te ajudar e como eu posso te ajudar, né? Se você está em processo de atendimento médico com psiquiatra, eu preciso saber. Isso é importante, tá? Porque às vezes a pessoa toma medicamentos que tiram um pouco o estado de consciência, então a gente precisa entender se você se automedica, procure ou não, tá? Procure ou não, por favor. Escutou? Quer falar de novo? Procure ou não. Porque às vezes a pessoa se automedica, por incrível que pareça, com medicamentos que alteram o estado de consciência e não falam pra gente. E aí a gente não consegue entender por que a pessoa não está evoluindo. Se você acha que você precisa de medicamento, procure um bom psiquiatra. E aí eu vou fazer propaganda. Marcelo Katayama. Procure Marcelo Katayama. É o melhor. Ele é maravilhoso. Ele é um terapeuta também. Ele é consciente. Entendeu? Um terapeuta consciente, um médico, um psiquiatra consciente. Ele vai te ajudar a tomar os medicamentos de forma adequada. Eu sempre mando para ele. Então, a pessoa vem para mim, eu falo, vai lá, depois você volta aqui. Então, procure se você não quer esse, mas procure um médico de sua confiança, mas não se automedique, não. Lembra, seja gentil com você. Não tem peça de reposição. Muito bom. Muito obrigada, Fátima, por ter aceito o convite. Eu acho que nós passamos de meia hora. Né? Passou um pouquinho. A gente fala demais. E é isso, pessoal. Assim, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Você que assistiu o episódio completo. Então, segue lá a Fátima lá no Instagram. Tem muito conteúdo legal que ela compartilha lá. Muita orientação. Também tem o YouTube dela, que tem uns vídeos mais completos. Vale super a pena você acompanhar, tá? E aí, lembra também de seguir a gente aqui, se inscrever no canal, para receber as informações, principalmente porque a gente tem 2 entrevistas aqui por semana, e é sempre conteúdo desse tipo, conteúdo aprofundado, conteúdo com pessoas que realmente estão ali no mercado, que estão na prática, trazendo informação super relevante. Então, muito obrigada e até a próxima. Gratidão.